Eu sou a Neise, eu sou anestesiologista pela UFO e eu também sou preceptora da residência hoje. Sou sócia da Clineste há 15 anos em Araguari e eu sou aluna regular da pós-graduação da Unesp. O meu co-orientador é um dos moderadores, é o João Paulo, e ele é doutor pela Unesp, anestesiologista pela UFO. Hoje ele é docente da disciplina de anestesiologia da UFO também, responsável pelo CT integrado de Uberlândia, anestesiologista do GRAT, do Mater Dei Santa Genoveva, e o doutor Samuel, é, ele é meu colega de grupo em Araguari, ele também é anestesiologista na UFO, é pediatra e cardiopediatra pela FHEMIG Hospital Vera Cruz, ele é anestesiologista pela UFMG e faz parte da Clineste há 32 anos, é um dos pioneiros do grupo. Para mim é uma grande alegria tê-los como moderadores e contar com a contribuição de todos vocês. É um tema que eu gosto muito. E o que motivou a nossa reunião, nossa discussão hoje foi a recente padronização da metadona injetável pelo HC. Se eu não me engano, a formulação oral já era padronizada, mas ao longo da aula a gente vai ver que elas são muito diferentes, tanto a farmacologia quanto a aplicação das duas. É um fármaco que exige respeito, como todos que a gente utiliza, e isso começa pelo conhecimento do perfil de segurança. Então, a gente só vai utilizar algo que a gente tenha o conhecimento da farmacologia e do perfil de segurança e de riscos. É, hoje ela é parte do nosso arsenal e tem uma grande possibilidade de preencher uma lacuna. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com esse tema, mas eu tenho um viés, porque eu gosto muito de metadona. Eu utilizei a IA para gerar alguns materiais visuais, mas o conteúdo científico ele foi baseado na literatura e na minha prática, e na prática geral. Então, dividi a aula em tópicos, eu vou falar da história da metadona e a crise de opioides, a farmacologia da metadona, as indicações e as evidências científicas, e vou concluir e a gente vai ter uma noção de um protocolo de uso individual, institucional. Então, a história da metadona, né? A metadona ela é antiga, ela atravessa aí quase um século, desde a Alemanha nazista até a atual crise de opioides nos Estados Unidos. Ela foi sintetizada em 1937 na Alemanha pelos químicos Gustav Erhard e Max Bockmull. Eles buscavam uma alternativa que não dependesse da importação de ópio. E aqui foi utilizada a formulação oral. É dessa época que vem a questão das arritmias provocadas por metadona, porque era um uso crônico, em altas doses, sem muito controle. A formulação oral ela precisa de uma titulação um pouco mais lenta. Então, talvez esse estigma também de que a metadona prolongue o QT de forma muito expressiva também vem dessa época. Ela foi introduzida nos Estados Unidos em 1947 com o nome de Dolofine. Gerou um certo mito de que talvez esse Dol seja de Adolf Hitler, porque foi ele que encomendou. Mas não, é Dolofine do latim fim da dor. Então, a crise de opioides nos Estados Unidos é um problema de saúde pública. Não está relacionada ao uso cirúrgico intraoperatório de metadona. É muito importante a gente começar a pensar dessa forma, porque eu lembro quando eu ouvi falar de metadona, eu tive ela realmente é ele é um fármaco estigmatizado. E essa crise, ela se deu principalmente à prescrição inadequada de opioides orais, entre eles a própria metadona, e a comercialização ilícita de fentanil. Eu vou falar adiante como se deram essas ondas e a gente vai entender melhor por que que chegaram nesse ponto. Então, esse fentanil, ele não é o nosso fentanil, né, que a gente utiliza no centro cirúrgico, ele é fabricado por cartéis em laboratórios clandestinos, principalmente no México. É extremamente lucrativo, então tem um retorno sobre investimento de 2.500 vezes. O Brasil, ele não vive uma epidemia nos mesmos moldes. Tem um aumento da prescrição de opioides, é como se a gente estivesse lá na primeira, na segunda onda dos Estados Unidos, claro que tem que acender um alerta, e teve uma apreensão de fentanil em 2023, mas a gente sabe que a gente vive num país sem lei.
né? Os problemas maiores de saúde pública são o crack e a cocaína, e até por uma questão econômica, essa crise não se desenvolveu por aqui. O histórico, né, dessa crise. Em 1960, começou o início do uso dos opioides para tratar a dor. A segunda onda foi em 1990, teve uma expansão do uso, então a dor ela surgiu como quinto sinal vital e teve uma pressão muito grande da indústria farmacêutica. Tem algumas séries, eu nunca assisti nenhuma, mas tem séries que falam desse império, né, da dor que se formou. Entre 2001 e 2010 teve uma expansão ainda maior, com marketing muito pesado, o estímulo de altas precoces com a prescrição de opioides e teve uma queda nos preços. E nessa terceira onda, a gente teve a recessão de 2008, que empurrou ainda mais as pessoas, os dependentes, para uma recessão, uma questão psicológica, então teve um agravamento dessa crise. E o que que acontece? Teve uma resposta do governo. O CDC e o governo, eles entraram com medidas muito restritivas de prescrição, então teve uma contração do uso, mas isso empurrou os dependentes para o vício em heroína e fentanil ilícito. Então, a intenção do governo foi boa, mas talvez ela tenha sido mal executada, porque o volume de prescrições caiu, mas o número de mortes por overdose subiu de forma vertiginosa. Uma outra questão relacionada a essa crise de opioides, que assim, eu não vi nenhum estudo sobre isso, mas eu sempre penso, eles não utilizam a dipirona, que tem uma potência ali quase que similar a alguns opioides mais fracos. Então, o metamizol, como eles chamam, né, é proibido nos Estados Unidos desde 1977, devido ao risco de granulocitose. Alguns países têm flexibilizado esse uso, né, porque eles perceberam que talvez tenha tido um alarde muito grande em torno desse risco e tem flexibilizado o uso. E onde a metadona entra na crise de opioides? Ela é a melhor opção para tratar a dependência em fentanil. Isso estigmatizou também o seu uso, porque os dependentes utilizam a metadona para ficarem livres da dependência no fentanil. E nos Estados Unidos tem as clínicas de metadona, onde o paciente faz uso da metadona via oral, de forma assistida. Na pandemia, eles fizeram uma flexibilização, então o paciente podia levar para casa, mas assim, contado, né, o que ele podia levar para casa. E não teve um aumento do abuso, não se alterou. E teve uma redução do número de mortes por uso de fentanil. Então, às vezes tem a tendência de ver, mas vai tirar o vício do fentanil e o paciente vai ficar viciado em metadona. Acontece que o paciente que está viciado em fentanil, ele morre por overdose e isso tem um risco-benefício favorável. A outra questão das prescrições é que o paciente tinha muita sobra, os pacientes tinham muita sobra naquele marketing pesado, naquelas prescrições, eles tinham uma sobra muito grande de comprimidos em casa. Então, foi outra coisa que agravou a crise. Eu só contextualizei, né, para explicar o fato de que a metadona foi negligenciada por muitos anos para tratar a dor aguda pós-operatória, que é o nosso ponto de interesse. A metadona, ela já aparece na literatura científica há muitos anos. Então, o primeiro estudo foi em 1982. E ao longo dos anos foram surgindo vários estudos, alguns editoriais e artigos até com um nome provocativo, né? Metadona, novas indicações para uma droga velha, né? E esse de 2026 agora é promessa e pegadinhas, né, do uso. Mas todos têm uma opinião favorável ao uso da metadona. Falando da farmacologia da metadona, isso também é um pouco provocativo. A gente não enxerga os hipnóticos da mesma forma. E a gente não utiliza da mesma forma. Em algumas situações a gente vai usar o etomidato, o propofol, Precedex, a ketamina. Isso é muito individualizado. Então, para cada paciente tem um hipnótico que a gente vai escolher dependendo da cirurgia, do paciente. E aqui é a mesma coisa. Não é porque são todos opioides que a gente vai usar na mesma situação, né? Não é porque eles se ligam no receptor Mi que a gente vai pensar que eles agem da mesma forma. Então, todos têm a farmacologia muito diversa. E aqui eu até coloquei
esse casamento aí da metadona com remifentanil, porque houve uma tendência em diminuir cada vez mais a duração dos opioides. O remifentanil, ele veio como uma virada de chave na anestesia. Imagina um opioide que a gente faz infusão contínua e quando a gente desliga, em 5 minutos ele vai embora, independente se é um recém-nascido, se é um idoso. Então, é um fármaco maravilhoso. Só que a duração da dor, ela não diminuiu. Tanto que é uma preocupação quando a gente faz o remifenta, né? O que que a gente vai usar de analgésico agora? Né? Vai fazer um bloqueio? Porque a gente sabe que ele vai embora. E aí tem a metadona, que tem uma duração longa, que para mim é um casamento perfeito. Eu tenho controle de dor pós-operatória e um controle de dor intraoperatória, porque eu vou associar o remifentanil, muito bom. Ele é muito diferente, a metadona ela é muito diferente da morfina. Então a gente não pode enxergar a metadona como uma morfina mais forte ou uma morfina que dura mais, entendeu? Então ela é muito diferente da morfina. E isso tem que ficar muito claro esse conceito para a gente. Elas têm diferenças farmacológicas, né? A morfina, ela é um opiáceo, é natural, é derivada do ópio, a metadona é sintética. A molécula da morfina, ela é rígida e tridimensional. A da metadona é flexível, então ela adota várias, múltiplas conformações, talvez por isso ela age em mais de um receptor. Então, da morfina, ela é metabolizada principalmente por conjugação. Na verdade, a morfina é um profármaco, né? O metabólito mais ativo dela é a morfina 6-glicuronídeo. Ela atua nos receptores opioides Mi, Kappa e Delta. Ela tem uma meia-vida curta, de 2 a 4 horas. E a eliminação é predominantemente renal, como conjugados. A metadona, ela é metabolizada por oxidação pelas enzimas do citocromo P450. A isoenzima 2B6 é responsável por maior parte desse metabolismo e ela é altamente polimórfica. E aqui mora um certo perigo na utilização da metadona, porque a gente precisa adequar uma dose, porque o paciente ele é, pode responder de forma diferente à metadona, né, a concentração plasmática. Mas o metabólito é inativo. Ela atua nos receptores Mi, Kappa e delta um pouco mais fraco. Ela antagoniza a ação do glutamato nos receptores N-metil-D-aspartato, inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina. Ela apresenta uma multimodalidade. Ela tem um papel na modulação da dor, porque ela atua em vários receptores ao mesmo tempo. Então, não é puramente um opioide. Ah, Tudo bem? A meia-vida da metadona é longa, de 24 a 36 horas. Na verdade, menos. Ela pode, se a dose for mais baixa, ela pode durar ali de 8, 12 horas até 36 horas ou mais. Ela tem uma fase de redistribuição rápida e uma eliminação lenta. Essa redistribuição rápida ela se dá e depois tem uma concentração plasmática mais estável, mas ela é eliminada de forma lenta. O pico de depressão respiratória é na primeira hora. A biodisponibilidade da formulação oral, devido ao metabolismo de primeira passagem, é reduzida. Quando o paciente utiliza a forma oral, precisa fazer um ajuste de dose. Tá tudo bem? Acho que tem um tem microfone um ligado. do Zoom, tá escrito usuário do Zoom, o nome que tá com o microfone ligado. Se puder desligar. Preciso titular essa dose oral. Então, a gente não utiliza a forma oral para controle de dor pós-operatória aguda. Ela é mais utilizada na dor crônica, oncológica ou na desintoxicação do uso de fentanil. Então, não faz parte do nosso contexto, né, o nosso foco. A eliminação é fecal e renal. Como ela tem um metabolismo hepático muito extenso, a gente tem que tomar um cuidado particular quando o paciente for hepatopata. Talvez reconsiderar o uso nesses pacientes. Então, qual a metadona a gente tem hoje na nossa farmácia? É o cloridrato de metadona, é uma mistura racêmica sem conservantes, e o enantiômero S, ele é inativo no receptor Mi. Ah, deixa eu ver aqui, eu acho que eu
Vou tentar silenciar aqui. Você consegue silenciar aí, Inês. Essa é a formulação que hoje a gente tem disponível na farmácia do centro cirúrgico. O enantiômero S é inativo no receptor M, bloqueia NMDA e inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina. E esse enantiômero é o maior responsável pelo prolongamento do intervalo QT. A metadona, o enantiômero R, que é a levometadona, ela atua nos três receptores. Ela não tem esse efeito, né, de bloqueio dos canais de cálcio, então ela ela tem um perfil de segurança melhor e ela já é comercializada em alguns países da Europa. E tem a possibilidade de conseguir reduzir a dose. Aqui eu quero aproveitar e fazer uma edição da discussão inicial, porque a metadona, ela atua principalmente nos canais de potássio. Ela impede a saída do potássio na fase da repolarização e prolonga o intervalo QT. Mas isso principalmente com uso crônico, em altas doses, e a dose intraoperatória única, os estudos demonstram uma segurança com ela. A gente tem que ter atenção especial nos pacientes que têm história de síndrome do QT longo, arritmias ou morte súbita na família. E o que é o intervalo QT? A gente vai medir desde o início do QRS até o final da onda T. Ele depende da frequência cardíaca. Tem algumas fórmulas para a gente fazer a correção. Eu coloquei aqui a de Rhodes. Esse intervalo pode ir de 390 a 460 milissegundos em mulheres, em homens até 450 milissegundos. A via de administração na bula dessa metadona que a gente tem hoje disponível. A gente vai ver na ampola que está escrito intramuscular e subcutâneo. A via EV, ela não é contraindicada e a maioria dos estudos são com a administração endovenosa. Ela tem uma absorção mais previsível e provavelmente essa recomendação do uso intramuscular e subcutâneo foi devido ao risco de flebite, porque é um fármaco de depósito. Então, o uso endovenoso ele é off-label, mas ele é extensamente utilizado e provavelmente a bula não vai mudar, porque foi até uma conversa que eu tive com o speaker da Cristália, que veio no HC há uns meses atrás, e ela me explicou como funciona o processo de mudança da bula junto à Anvisa. Então, são necessários vários estudos, caríssimo. Eu pensei que não fosse tão difícil, porque hoje alguns serviços não utilizam por conta da restrição do uso endovenoso. Eu só uso endovenoso, nunca tive problema, eu sempre diluo, eu coloco em 50 ml de soro fisiológico e eu não misturo com outros fármacos. Provavelmente isso minimiza o risco de flebite. Eu ouvi que na bula tem a possibilidade de fazer no acesso central. Provavelmente eles quiseram ter cuidado com essa questão do risco de flebite. Eu não achei na bula. Eu ouvi numa aula, mas eu não encontrei. Eu li a bula, depois eu posso reler, mas eu não achei essa seria uma saída, né? Alguma brecha que teria na bula, mas não tem. É, eu falei do polimorfismo, né? Da isoenzima do citocroma 2B6, e, e eu quero falar um pouco desse anestesiologista norte-americano, que é o Dr. Ivan Carrache. A gente vai ver muitos artigos, tem muita publicação dele em metadona. Talvez hoje ele seja o maior estudioso do mundo sobre metadona. E ele tem uma trajetória de respeito que a gente deve respeitar, porque ele faz parte dos estudos que tornaram possível a liberação do sevoflurano pelo FDA, né, aquela questão do fluoreto e do composto A. Então ele fez parte da equipe que tornou possível essa liberação. Eles provaram que não era nefrotóxico. E vários estudos sobre a metadona. Ele foi editor-chefe do Anesthesiology por 2 anos e as publicações dele são muito sensatas. Ele é um farmacologista clínico. Ele brinca que ele é anestesiologista porque ele gosta de ser farmacologista. Eu gosto muito das publicações dele. Sempre que vocês acharem um artigo e tiver o nome dele, pode prestar atenção nesse artigo que ele vai ser bom. Esse artigo dele né, a redescoberta, a reavaliação e a revigoração da metadona. Ele é de 2011. É um artigo fantástico porque ele fala muito da farmacologia da metadona e eu acho esse gráfico
do artigo muito bom para a gente ver o perfil de segurança, né? Que a gente consegue ver ali o limiar, que a gente tem analgesia, mas não tem depressão respiratória, e que varia de acordo com a dose, tanto o risco da depressão respiratória como a duração da analgesia. Ele compara a farmacologia de alguns opioides, então a gente pode ver que a metadona ela tem um pico de ação relativamente rápido. 8 minutos ela começa a agir e ela pode ter de 24 a 36 horas de eliminação, a depender da dose que a gente utilizar. Mas o pico de depressão respiratória geralmente é na primeira hora. A gente conseguiu a autorização dele para publicar esse gráfico num artigo, numa revisão narrativa de metadona em cirurgia cardíaca, que o João Paulo faz parte, eu também. Quando eu comecei a utilizar a metadona 3 anos atrás, esse talvez tenha sido o primeiro artigo que eu vi, que era um debate prós e contras. E também com um título é, um pouco desafiador, né? É uma analgesia superior ou uma droga perigosa? Mas no próprio artigo, os prós foram muito mais expressivos do que os contras. Então, esse artigo é de 2023 e o editorial dele também é muito bom, que é essa panaceia ou perigo, né? É muito legal esse artigo e eu já comecei a utilizar vendo que tinha um conflito no uso da metadona, porque foi o que eu tive de primeiro contato na literatura. E outra questão que a gente tem que avaliar, e esse artigo também, esse editorial também é do Dr. Ivan, é sobre as modas, né? Fashion, ele usa o curto, a moda do curto e do longo. Então é muito provocativo esse editorial, no sentido de que a gente tem que ficar sempre atento a modismos na anestesia. Que ao longo dos anos a gente foi vendo várias coisas serem muito utilizadas, depois muda, é tudo muito cíclico. Então, o que a gente tinha antes era uma anestesia muito baseada em opioides, e com todos os efeitos que isso poderia causar, né? Náusea, vômito, ilho, a questão relacionada aos tumores, né? Questão oncológica. E o pêndulo, ele tendeu, às vezes, de forma muito radical, para anestesia opioide free. Porque quando uma sociedade é criada para um tipo de anestesia, significa que ela tem uma força muito grande. E hoje, eu sempre falo isso, eu acho que a virtude está no meio. Então, a gente tem uma tendência a uma anestesia poupadora de opioides. A gente tenta associar vários fármacos, né? A gente faz uma anestesia multimodal, a gente só melhora na questão dos bloqueios, né? Novos bloqueios vão surgindo e a gente vai ficando melhor nisso. E a metadona, ela tem um papel nessa anestesia poupadora de opioides, porque ela é um opioide que reduz o consumo de opioide depois. O paciente utiliza, todos os estudos praticamente mostram que o paciente ele usa menos opioides né, na internação e depois também. Então, isso diminui a necessidade de prescrever opioide para o paciente usar em casa. A metadona, ela entra nessa questão da governança do opioide. Ela tem um papel importante aqui. O Anesthesiology trouxe duas revisões narrativas muito boas, eu trouxe aqui na aula. Essa é de 2019. Eles fizeram uma revisão narrativa de vários estudos até 2018. Eles citaram até esse estudo do Gorley em 1982, e eles focaram mais em cirurgias de grande porte, nas ambulatoriais e nas pediátricas. E o que que eles viram nesses estudos, né? Não teve uma diferença na incidência de depressão respiratória pós-operatória e de outros efeitos colaterais relacionados aos opioides. Mas eles foram estudos menores. Nessa própria revisão aqui, eles falaram da necessidade de um N maior, de estudos com N maior. Tem o risco de síndrome serotoninérgica, então a gente tem que tomar bastante cuidado em pacientes que fazem uso crônico de metadona e concomitantemente, ele usa outros serotoninérgicos, como os inibidores da monamina, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A dose, a gente não consegue bater o martelo, porque não tem uma dose definida na literatura, mas ela varia de 0,1 a 0,3 de peso ideal. E varia de acordo com o potencial álgico do procedimento e o perfil do paciente. Então, o que que eles
que eles chamaram atenção nessa narração, nessa revisão narrativa. A população de alto risco, os idosos, obesos, não tinha estudos em obesos e hepatopatas. O prolongamento do intervalo QT ele foi observado com uso crônico, não teve nenhum caso de torção das pontas, né, a arritmia, relacionada ao seu uso intraoperatório. E o anestesiólogo trouxe, ano passado, uma atualização dessa revisão. Eles atualizaram os estudos de 2018 até 2024. Eles conseguiram estudos com amostras maiores, um deles é em cirurgia bariátrica, que é do João Paulo, e comparou a morfina com a metadona em 137 pacientes. E esse estudo está citado na revisão narrativa duas vezes, pelo N e pelo desenho, que foi muito, muito amarrado. E é a tese de doutorado do João Paulo. As cirurgias ambulatoriais, eles focaram também em cirurgias ambulatoriais com alta no mesmo dia e no dia seguinte, adultos e crianças, e eles chegaram na dose de 0,15 miligramas por quilo de peso ideal, se for no mesmo dia, então aproximadamente 10, pensando no adulto médio ali, né, de 70 quilos, 0,25 no dia seguinte, aproximadamente 15 miligramas. Os benefícios: uma redução do consumo total de opioides no perioperatório e a necessidade de resgate analgésico, menores scores de dor, menor delírio de emergência no pós-operatório, menor incidência de náusea e vômito, melhor qualidade de recuperação, que foi até o que o trabalho do João Paulo e dos colegas demonstrou, a menor incidência de dor crônica e tempo de despertar menor. Essa questão da dor crônica relacionada à dor pós-operatória aguda, a gente sabe que se o paciente tem dor pós-operatória aguda, ele tem uma chance maior de desenvolver dor crônica. Então, quanto melhor controle da dor pós-operatória a gente conseguir, melhor a longo prazo para o paciente. E a maioria dos estudos utilizaram uma única dose na indução da anestesia. Esse artigo, eu acho ele muito legal, ele faz parte também da revisão narrativa, porque quando o paciente tem uma depressão respiratória, como que a gente avalia? Ou o paciente desatura, ou ele faz uma apneia. Então, a forma da gente avaliar é olhando o monitor, né, a clínica do paciente. Mas também o uso de naloxona, ele nos dá um indicativo se esse paciente teve uma depressão respiratória ou não. E esse estudo dinamarquês, ele comparou o uso da naloxona nas primeiras 24 horas de pós-operatório. E ele comparou da metadona e da morfina. Então, em ambas, foi um uso baixo, né? 0,57, somando os dois grupos. Mas o grupo metadona recebeu naloxona mais precoce. Então, o paciente ainda estava ou na sala de cirurgia ou na sala de recuperação pós-anestésica. E os pacientes que receberam para tratar a depressão por morfina mais tardiamente. Até teve um viés, que talvez tenha sido um viés, de que os pacientes que utilizaram metadona ficaram mais tempo na RPA, mas provavelmente porque eles apresentaram essa complicação na RPA. Esse estudo também, ele está naquela revisão narrativa, ele fala de uma dose única intraoperatória de metadona para manejo de dor em amigdalectomia. A amigdalectomia é uma das cirurgias mais comuns nessa faixa etária, na faixa etária pediátrica, e a dor pós-operatória é significativa. Então, é uma cirurgia de pequeno porte, mas com potencial álgico grande. Então, eles fizeram um estudo em 60 crianças, eles dividiram em três grupos. Em um grupo, eles usaram 0,1, 0,15, e no outro, não utilizaram a metadona. E eles notaram que a 0,15 reduziu o consumo de opioides na RPA nos primeiros 7 dias após a cirurgia. Esse estudo ele tem alguns pontos a se considerar, além do N pequeno. Eles usavam fentanil e dexmedetomidina para resgatar a dor. As idades variaram entre 13 e 18 anos, então pegou uma população praticamente adulta. E três escalas de dor diferentes foram utilizadas por conta das idades. Então, até 7 anos eles usaram a FLEC,
de 7 a 12 eles usaram uma escala visual e de 12 acima eles utilizaram uma numérica. Então, isso também pode ser um viés do estudo. Aqui é uma revisão retrospectiva em cirurgias pediátricas, então, também com uma conclusão favorável, né? A dor foi significativamente menor no grupo metadona e o consumo de opioides também. Essa revisão narrativa é de maio de 2026, fala do uso de metadona em cirurgias cardíacas. As doses variam de 0,2 a 0,3, com a máxima de 20 miligramas em alguns protocolos, e é feita uma dose suplementar de 0,05 miligramas por quilo após a saída de SEC, porque tem uma queda na concentração plasmática, devido à hemodiluição. Então, as conclusões, né? A gente precisa conhecer a farmacologia da metadona, a gente tem que entender que tem uma curva de aprendizado na prática clínica, e hoje eu até comentei com o residente que é muito legal eles terem contato com a metadona durante a residência. A gente tem que ter um zelo por essa padronização, um cuidado, porque a metadona ela foi banida de alguns serviços por conta de complicações, mas parece que o anestesiologista utilizou e o cirurgião passou a metadona de horário para a criança, então ela veio a óbito. A gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não ter proteger realmente essa padronização. Tem que reconhecer as particularidades de cada paciente. Se ele tem dor crônica, o bom também da metadona é que ela não tem tolerância cruzada com os outros opioides. Então, se um paciente ele já está usando uma dose teto de morfina, a gente não precisa começar com uma dose altíssima de metadona, né? Você pode usar a dose adequada para ele, por conta da multimodalidade, provavelmente. E se esse paciente usa opioide, né, para avaliar essa questão, e os medicamentos em uso, por causa das interações. Então, por causa desse extenso metabolismo hepático, tem medicamentos que são indutores do citocromo, outros são inibidores. E outra questão é o potencial álgico da cirurgia. A gente reserva metadona para cirurgias de dor moderada a grave, em cirurgias que a gente não tem a opção de fazer um bloqueio, ou de neuroeixo, ou periférico. Então, eu uso muito metadona, mas eu não uso metadona todos os dias. Eu não uso, talvez eu passe uma semana sem utilizar metadona, porque a gente tem que fazer uma seleção muito rigorosa do tipo de cirurgia que vai precisar e o tipo de paciente. Minha prática, eu tinha metadona padronizada só no outro serviço, né, em Araguari, na Clinech. A gente tem em todos os hospitais e eu utilizo remifenta e metadona. No adulto, eu não faço fentanil e, e se a cirurgia for uma cirurgia mais curta também, eu evito associar clonidina, benzodiazepínico. Em crianças, eu utilizo 0,1. Eu não, eu comecei com 0,06, agora 0,1 e eu ainda não cheguei nessa dose de 0,15, talvez eu fique nessa de 0,1. Fentanil 2 microgramas por quilo. Gosto da dexmedetomidina nasal e eu não uso clonidina ou a ketamina no intraoperatório. Então, uma questão aqui muito importante é a respeito do resgate de dor, principalmente na RPA. A gente tem que tomar muito cuidado com as redoses. Às vezes é um paciente que já usou muito opioide no intraoperatório, já usou dose alta de fentanil, já foi feito muito remifenta, e ele ainda chega com dor. A gente fez morfina, talvez, e a metadona não é uma boa opção nesse caso. A gente tem que tomar bastante cuidado com o resgate de dor, porque ela acumula e isso aumenta os potenciais riscos. Então, não é um fármaco para ser utilizado de forma endovenosa na enfermaria. Eu prefiro resgatar com morfina ou nalbufina, e eu acho que é uma opção para quem, né, tá começando a ter o manejo da metadona. Tem descrições de fazer na. Foi até o doutor Ivan que falou, porque se ele usa 15 no intraoperatório, o paciente ainda acorda com dor, ele chega em 20. Aí ele vai fazendo a cada 2 miligramas, 1 miligrama, mas ele não passa de 20 miligramas, mas ele usa para resgate de dor na RPA.
Então, sempre que a gente pensar em analgesia, não é só com a metadona, a gente tem que pensar o que que a gente vai usar, quando a gente vai usar e o quanto a gente vai usar. São questionamentos que a gente tem que ficar fazendo o tempo todo, porque não existe receita de bolo em anestesia. A gente é que tem que conhecer todos os fármacos, as patologias, as interações e os pacientes. Então, muito obrigada. Eu vou abrir a discussão. Vou tentar aparecer aqui agora. Parabéns, Neis. Muito boa a sua apresentação. Obrigada, Samuel. Excelente. Muito bom, Neis, parabéns. Obrigada, João. Comentários, perguntas? Neis, eu posso sugerir, não sei como você está pensando, mas eu acho que seria muito interessante a gente ouvir o nosso pupilo, se me permite chamar assim, né, Dr. João Paulo. Eu estava na UF com o João Residente, foi um residente excepcional, além de uma pessoa doce de convivência, foi realmente uma pessoa incrível. Eu acho que essa experiência, esse trabalho que ele fez é importantíssimo a gente ouvir, né? Ele trazer para nós aqui, traduzir para nós as conclusões dele nesse trabalho, né? A sua experiência toda, João, né? Para a gente ouvir isso aí. Pode ser nessa sequência, Neis? Claro. Beleza, pessoal. Primeiramente, parabéns, Neis. Excelente aula, viu? Muito boa. Eu consegui mudar para o celular aqui, que eu acho que o problema é meu computador mesmo, que a câmera, não sei o que está acontecendo. E agradecer, né, o convite. E é muito, assim, muito motivo de muito orgulho estar aqui com meus dois ex-chefes, né? E poder participar de uma discussão, né, tão enriquecedora e que eu acho que é muito importante a ideia que a Neise teve, porque como está sendo implantado esse fármaco no serviço, eu acho que os problemas que eu acho que aconteceram com a metadona ou acontecem é pelo uso indevido, né? A gente tinha um professor na faculdade na UF, não sei se todos tiveram contato, Dr. Luiz Siqueira, ele sempre falava que a gente só dá bom dia para quem a gente conhece. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer primeiro, então, como é a metadona, a farmacocinética dela, para a gente poder utilizar de forma adequada. E falando um pouco assim da metadona, que eu acho interessante, até o Dr. Evan Karas, ele cita isso numa aula dele, que ele fala, imagina vocês, todos vocês que estão aqui presentes, né, nessa reunião, se eu oferecesse para vocês, olha, eu tenho um remédio novo, esse remédio eu faço uma dose única na indução, eu não preciso de usar um outro opioide durante a cirurgia, às vezes se eu for utilizar, dependendo da cirurgia, um remifentanil, dá de 30% a 40% menos dor no pós-operatório, você tem redução do consumo pós-operatório de 30% a 40% no uso de opioide, o paciente tem score de satisfação melhor, tanto em escalas como o QOR40, quanto outro tipo de escala, e ele tem a possibilidade de reduzir dor crônica, que alguns estudos, por exemplo, do Murphy mostraram, e ele é custo efetivo. E vocês utilizariam esse fármaco? Eu acho que muita gente utilizaria. E esse fármaco a gente tem, a metadona. Então, assim, é até é, interessante como que um fármaco que tem todas essas propriedades ficou tão marginalizado por tanto tempo. E acredito que, como a Neise colocou muito bem, foi muito bem casada essa questão da história da crise de opioide e como a metadona ela apareceu nesse cenário como uma forma de tratar esses pacientes viciados em opioide, ela ficou um fármaco estigmatizado. E o que eu tenho para acrescentar é mais a nossa rotina diária, né? Lembrando que uma coisa que eu gosto sempre de falar, pessoal, se a gente for pegar todos os fármacos, todos os estudos que a gente tem, todos os ensaios clínicos com a metadona, ou eles estão utilizando a metadona como um opioide único, ou eles estão usando com remifentanil. Pouquíssimos utilizam com fentanil, mas quando utilizam são com doses pequenas, de 1 a 2 microgramas no máximo. Pessoal, se vocês misturarem fentanil, sulfentanil com metadona, vocês estão misturando
fármacos que a gente não tem ensaios clínicos robustos para mostrar segurança em relação à depressão respiratória. Todo esse gráfico bonito que a Neise colocou, de que o pico da depressão respiratória ela acontece nos primeiros 45 minutos, é quando a gente utiliza a metadona, ou a metadona com remifenta. Se você muda, coloca mais sedativo, coloca mais opioide, você não tem mais essa previsibilidade. Então, cuidado em associar altas doses de fentanil, 4, 5 microgramas por quilo, com metadona. Certo? Segunda questão, metadona, hoje, essas revisões que a Neise colocou, a gente tinha muita dúvida quando fazer a metadona, se é no início da cirurgia, se é no final da cirurgia, a gente tem estudo que colocou no início, no fim, mas parece, né, a maioria dos estudos hoje coloca como ela sendo feita no início da cirurgia, justamente para a gente pegar essa janela da depressão respiratória, essa janela que poderia acontecer nos primeiros 45 minutos, o paciente ele ainda está entubado. Então, se você deixar para fazer no final da cirurgia, você corre o risco de ter uma depressão respiratória, de você pegar o paciente no pico da depressão respiratória. Então, cuidado com associar outros opioides, mesmo que seja fentanil, o sulfentanil, tá? Com a metadona. E segundo, cuidado em fazer antes da extubação. Certo? E o QT, João Paulo? É porque pode prolongar QT. Como a Neise bem colocou, os trabalhos que tem de prolongamento do QT, na verdade, todo fármaco prolonga QT. Ondansetrona prolonga QT, ceflurano prolonga QT. Se a gente for preocupar com isso, a gente não vai fazer anestesia. Porque todos os fármacos, eles alargam QT. E a gente tem um trabalho recente, o autor chama McLean, que ele comparou em cirurgia cardíaca, então um miocárdio que está irritado, né? E ele comparou pacientes que utilizaram metadona e pacientes que não utilizaram metadona, e ele encontrou prolongamento nos dois grupos, tanto no grupo que usou quanto no grupo que não usou, e que isso em 24 horas ele foi normalizado nos dois grupos. Então, fazer ou não fazer a metadona não teve uma diferença entre os grupos em relação à magnitude desse prolongamento do QT, e também não teve nenhum evento de torsade de Points. Torsade de Points pode acontecer com intervalo QT e com metadona, com prolongamento? Pode. Os estudos que a gente tem, a Neise bem colocou, são pacientes que faziam uso da metadona via oral e as doses médias eram em torno de 300 miligramas por dia. Então, assim, é muito fora da nossa prática diária. Se a gente for fazer, como a Neise colocou aí, vai ser no máximo 20 miligramas, certo? E agora colocando um pouco a questão da bula, eu vejo isso, o pessoal me pergunta muito por causa de como a gente fez o estudo, João Paulo, como que você conseguiu liberação no comitê de ética, se a bula fala que é só intramuscular ou subcutâneo? Na verdade, a Neise também bem pontuou, não é contraindicada a via venosa. Eu fui atrás da Cristália quando a gente foi propor o estudo, e lá, na verdade, eles colocam que tem vias mais seguras, mas que não é contraindicado. Só que, quando você pega a justificativa da Anvisa, eles utilizam trabalhos, os mais recentes são de 2006. Então, assim, é uma portaria muito desatualizada. A gente eu até mandei, acho que um e-mail para a Neise, eu não sei se foi um outro colega, mas que eu conversando com a Cristal, eles falaram que estava pleiteando junto à Anvisa, e isso, o último e-mail que eu tive deles foi de 2022. Desde então não recebi mais resposta, acredito que seja bem burocrático. Se a gente for seguir bula, pessoal, assim, à risca, a gente não usa fentanil intratecal, vocês forem observar, a Anvisa hoje proíbe o uso de fentanil na raquianestesia, a gente usa, e a gente não usaria propofol em criança com menos de 3 anos, que também, se vocês forem olhar pela bula, é proibido. Então, assim, na verdade, o que eu quero falar não é que a gente não pode seguir a bula, mas que hoje a gente tem um acervo muito grande de estudos que utilizam a metadona intravenosa por causa dessa previsibilidade. A gente tem muito estudo farmacocinético em criança, em adulto, mostrando como que o fármaco se comporta, e eu acho que a gente tendo essa robustez, a gente não pode deixar de utilizar um fármaco que é tão versátil por causa de uma justificativa que a Anvisa e a Cristália deram, que é a última referência atualizada de 2006, tá? E, para finalizar, falando da questão do nosso trabalho, né, a gente, quando pensou nesse trabalho, eu pensei ele em 2018, porque eu comecei a estudar ele sobre metadona, e pensando em um fármaco que poderia reunir em um fármaco só 3 mecanismos de ação, que poderia agir na analgesia multimodal, prevenir dor crônica, e aí eu falei, poxa, a metadona ela se encaixaria perfeitamente, só que aí a gente tinha um grande problema,
que seria colocar num paciente obeso, né, porque meu estudo foi em gastroplastia, e o grande medo é a depressão respiratória, e no obeso a gente já tem a apneia do sono. Então, assim, foi assim, foi ousado. A gente, na verdade, não partiu com essa ideia do nada, já tinha um estudo comparando fentanil com metadona em bariátricas abertas, então a gente pensou, e se a gente fizer em laparoscópicas, né, e comparar com a morfina, né? E a gente, por causa desse estudo, a gente conseguiu uma experiência muito boa, então foi um N de 140, e hoje, para vocês terem uma noção, a gente utiliza a metadona de rotina em todas as cirurgias bariátricas do nosso serviço. Inclusive, ela faz parte do protocolo multimodal nosso e a gente consegue liberar o paciente no mesmo dia. Então, ela virou uma cirurgia ambulatorial, a cirurgia bariátrica. 60% a 70% dos nossos pacientes vão de alta no mesmo dia, mesmo tendo recebido a metadona. Então, hoje, ela é parte indispensável do nosso protocolo, só que, claro, a gente não, pelo menos eu não misturo ela com os residentes. Eu vi aí que tem vários residentes meus aqui, eles são a prova de que quando a gente faz a metadona para cirurgia bariátrica, eu faço metadona, remifentanil e propofol, né? Então eu não misturo com altas doses de fentanil, não misturo com sulfentanil, né? Então a gente sempre tem esse cuidado e a gente consegue estubar o paciente precoce, o paciente vai rápido para o leito e é liberado às vezes até no mesmo dia. E a gente acabou transportando essa rotina nossa de utilizar a metadona para outros tipos de cirurgia. Então, hoje, cirurgia de coluna, que a gente acaba ficando um pouco limitado com relação aos bloqueios, a gente faz em toda a cirurgia de coluna, os pacientes acordam super bem, sem dor, a gente faz até ortognática, a gente faz, e agora a gente está fazendo um ensaio clínico, copiando um pouco o CARAF, né, que em cirurgias ambulatoriais, em cirurgia de vesícula. Então, a gente está comparando fentanil, um grupo com fentanil, e um grupo com a metadona. E a gente sempre faz na indução anestésica a metadona, tá? E como os nossos cirurgiões são rápidos, né, no serviço privado, não tem a residência de cirurgia, acaba que são cirurgias aí de 15, 20 minutos, a gente faz como opioide único, a gente consegue estubar o paciente em sala, o paciente às vezes é liberado no mesmo dia do hospital, né? Efeitos adversos. Durante o meu trabalho, eu tive, acredito que foi uma síndrome serotoninérgica, porque é difícil de diagnóstico, e nunca tivemos, pelo menos eu não tive, não sei se os outros colegas, algum do nosso serviço chegou a ter, mas a gente nunca presenciou nenhum episódio de depressão respiratória com o uso da metadona, seguindo essas premissas, né, de não fazer no final e não misturar com outros opioides, né? Quando a gente mistura com opioide, ou é uma microdose de fentanil ali de 50, 100 microgramas no máximo, né, num adulto, que eu vejo alguns colegas às vezes fazerem, ou com remifentanil no intraoperatório, tá? Então, assim, eu acho que é um fármaco muito versátil, mas a gente tem que ter noção que também não é uma bala de prata, ela não é a panaceia, não é para todo mundo, né? Tem cirurgias até, a gente tem alguns trabalhos na literatura que comparou cirurgias com um nível álgico pequeno, que não mostrou uma diferença tão significativa da metadona com a morfina, por exemplo, né? Mas em cirurgias que tem uma dor significativa, né, a gente consegue um controle muito bom, e esse foi um diferencial na bariátrica, que a gente tinha uma queixa nas primeiras horas de uma dor muito intensa, e a gente conseguiu controlar muito bem, e hoje, assim, os cirurgiões, modéstia à parte, eles até fizeram a linha de cuidado de paciente bariátrico no nosso serviço por causa da qualidade do protocolo multimodal que a gente estabeleceu na cirurgia bariátrica, a ponto do paciente fazer a cirurgia de manhã e 6, 7 horas da noite ali, ele já está recebendo alta sem dor. Então, assim, mostrando que é um fármaco seguro, ele entra aí dentro como poupador de opioide, apesar de ser um opioide, mas, assim, lembrando de saber utilizá-la, né? E, então, assim, eu acho que a nossa experiência é essa. Eu não sei, agora queria escutar também o Dr. Samuel, a prática dele, mas eu acho que é um fármaco que veio para acrescentar bastante, e esse fato dessa multimodalidade, a gente vê que o paciente fica muito bem. Você faz a metadona, às vezes como opioide único, você não precisa refazer medicamento na RPA e para dor, o paciente fica bem no pós-operatório. Então, assim, acredito que é um fármaco que veio para somar bastante, tá? E acredito que seja isso da minha parte.
Ô, ô, João, eu também comecei a usar metadona mais ou menos aí com essa temporalidade que a Anice falou, em torno dos 3 anos, né? Eu vi dois casos de depressão respiratória sérias e ambos foram feitos no final da cirurgia. Então, a minha experiência também é de fazer sempre no início cirurgias com porte álgico importante. É, comentar, Neise, que com relação às crianças, né? Seja metadona, seja morfina, nas crianças de amígdala, a amígdala, como você falou bem, é uma cirurgia pequena, com potencial álgico, quase insolúvel. Os otorrinos queixam isso para a gente, falam, não tem nada que eu faça que resolve esse problema. É incrível. Mas a metadona é uma luz nisso aí. Então, assim, eu realmente não associo o fentanil, né? E eu tenho achado assim, eu tenho usado muito o remifentanil para as crianças, seja usando morfina logo após a indução, ou seja usando a metadona. Porque a gente acostumou com aquela ideia geral de que uma criança com frequência cardíaca de 130, 140 eventualmente, é normal que a criança é assim mesmo. Na verdade, não é assim mesmo, não é normal. Ela ter a frequência um pouco mais alta, tudo bem, você trabalhar com 90 até 100, mas uma criança operando com 130 de frequência, a menos que seja um recém-nascido, alguma coisa não está certa, seu controle não está correto. Então, assim, eu passei a usar o remifentanil, seja com a metadona ou seja com morfina. Aí, nesse caso, quando eu uso metadona, não uso fentanil. E eu percebo, é uma impressão minha, eu percebo que a cirurgia transcorre muito melhor e o despertar das crianças tem sido muito. Me chama atenção como essas crianças acordam mais tranquilas, independente de estar usando morfina ou quem não usa morfina, de usar fentanil só, mas eu tenho gostado de usar a morfina nesse caso. Mas com remifentanil, nas crianças de amígdala especificamente. Mas eu também tenho usado nesse caso, na bariátrica, a gente está usando sempre, os pacientes acordam muito bem. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, que a gente, médico, nós esquecemos disso. A gente aprende, a gente lida com novas drogas, drogas potentes, potencialmente perigosas, e a gente se esquece, às vezes, de treinar as pessoas que vão nos ajudar a observar isso mais imediatamente nós na RPA. Então é muito importante que lá na UF está se iniciando um protocolo novo, que as meninas da RPA, que os funcionários lá, eles sejam orientados com relação a isso. Por que que é que eles vão ter que, pelo menos no início, ter essa atenção especial? Ou seja, a gente tem que criar uma certa cerimônia, um cerimonial, quando a gente coloca uma droga nova, até para a gente não queimar essa droga, né? E num serviço grande como a UFO, com tanto plantão, é muito fácil acontecer um uso inadvertido. Então a gente tem que cuidar disso para que a gente não queime a droga, né? Então é mais esses comentários. Então evitar realmente o uso no final. A dose, João Paulo, que vocês usam lá, fica nessa faixa também de 10 a 15 miligramas nas bariátricas? Isso, Samuel, a gente normalmente usa vai dar de 10 a 15 miligramas. A gente usa de 0,1 a 0,15 miligramas por quilo, né? Tem até um trabalho recente, o cara, acho que ele é mais corajoso, né? Ele estuda muito da metadona, ele fez um estudo recente que ele encontrou, inclusive em cirurgias ambulatoriais, que ele encontrou que cirurgias do dia seguinte, né, next day discharge, a dose, o sweet spot, segundo ele, seria de 0,25 miligramas por quilo, que assim, eu nunca cheguei nessa dose, né? Mas ele usa o peso ideal, então assim, acredito que com o peso ideal, dependendo da fórmula que você usa, não vai ultrapassar esses 10 a 15 miligramas, não. Mas assim, se a gente for pegar um obeso, tomar cuidado eu vou calcular com o peso real 0,25 miligramas por quilo. Aí você vai fazer 30, 40 miligramas de metadona e é tragédia anunciada, né? Com certeza. E os Hoje, estudos, o cara te fala muito do peso ideal, né? Utilizar o peso ideal. muito bem. Acho que é isso, Inês. Obrigada, João. Obrigada, Samuel. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, se alguma coisa não ficou clara a respeito da metadona.
enquanto vocês vão pensando aí, eu vou falar outro comentário do Carrasco que eu gostei muito, foi de uma enfermeira que falou para ele quando ele estava fazendo um estudo duplo cego. Então a enfermeira também não sabia qual grupo era o da metadona e o que, né? E ela falou para ele assim: olha, doutor, eu não sei o que você está usando, mas metade dos pacientes ficam muito bem, a outra metade não. Por favor, faça em todos. Então, assim, os estudos eles têm uma robustez que a gente não pode ignorar. Outra questão que eu vi na literatura é sobre o uso da naloxona. Quando a gente utilizar a naloxona, a gente pode. Claro que o paciente vai precisar de um tempo maior de RPA, talvez até por isso aquele viés do estudo retrospectivo, mas a gente pode fazer IM a mesma dose que a gente acumulou EV no paciente da RPA. Isso, claro, 2 horas depois, né, uma alternativa para infusão. E, claro, o paciente vai precisar ficar monitorizado para onde ele for. Mas é uma opção de ver essa dose total e fazer intramuscular no final. É isso. Alguém. Eu também, né, Samuel, na primeira vez que eu utilizei metadona foi numa úvula palato, um paciente magro, e a cirurgia de úvulo palato é uma cirurgia muito dolorosa, é mais dolorosa do que a amígdala, e faz a amígdala também junto. Em adulto é uma dor insuportável. Então, eu provavelmente usei sulfenta nesse paciente e usei metadona também. E foi um paciente que eu precisei usar naloxona. Então, eu gostaria que alguém também tivesse me falado mais sobre essas particularidades da metadona antes desse uso. Então, hoje eu acho muito tranquilo, seguro, dessa forma, né, que você descreveu e o João também. Em crianças maiores, eu também associo remifentanil, ou quando eu vejo que tem alguma resposta ali autonômica fora, né, do esperado, mesmo com fentanil e com a metadona. Então é isso. Alguma pergunta? Algum comentário? Doutora Neise, boa noite. Eu acho que no chat nós colocamos duas perguntas. Ah, tá. Ixi, agora eu achar o chat aqui, né? Que o João é meu. Deixa eu ver, João, se eu consigo te. Ah, Ah, eu achei aqui, eu vi tornei o aqui. João anfitrião. Agora, Deixa eu ver, aí, ó, meus dois residentes vão ganhar presença, ó. O Luiz Henrique primeiro e agora depois a Larissa. eu vou tentar achar o chat aqui. Achei. Aqui, Neise, eu vou ler para você aqui, ó. Eu achei. Doutor João Paulo e doutora Neise, seria interessante uma indução com alfentanil, uma metadona no início e uma manutenção com remifentanil. Existem estudos incluindo o alfentanil com a metadona? Ó, que eu saiba, não sei se a Neise, em alguma revisão recente, viu alguma coisa com alfenta, mas eu desconheço qualquer estudo com alfenta e metadona. Mas eu acho que se você tem o remifentanil e tem a metadona, eu acredito que não teria essa necessidade do alfentanil, na minha visão. Não sei o que você acha, Inês. E também depende do tipo da cirurgia, né? Eu concordo com o João. Eu praticamente não uso alfenta mais, já faz bastante tempo, então eu usei muito na minha formação. Na minha formação eu não tinha acesso ao remifentanil. Hoje eu acho que eu não consigo fazer anestesia sem o remifentanil, porque eu acho fantástico. Para mim foi realmente uma virada de chave. Então eu induzo o paciente com remifenta, mantenho com remifenta, inclusive nas sequências rápidas, porque ele tem um pico de ação de 1 minuto, muito rápido, né? Porque a gente lançava a mão do alfentanil nas sequências rápidas por causa do TKE0, né, curto, para a gente conseguir entubar o paciente mais rápido. Mas com o REME a gente consegue isso muito bem. Então, olha, eu não vi nenhum estudo na literatura comparando, utilizando o alfenta com a metadona. Só o REME mesmo. E o outro eu acho que é da Larissa aqui, com relação a Dr. João Paulo. Na cirurgia cardíaca, fazemos sulfenta e metadona. Essa interação tem muito risco, pensando em uma intubação em sala. Então, Larissa, depende muito da dose de sulfenta que foi feita, né? E do momento dos repiques do sulfenta. Que pelo menos, assim, no Genoveva, a gente estuba menos os pacientes em sala, praticamente não estuba. O MC é prática por causa das robóticas estubar as cardíacas em sala. Qual que é a minha visão? Eu, por exemplo, as cardíacas, eu normalmente faço o sulfentanil só na indução. E quando eu faço no máximo 50 microgramas na indução. E essa é a minha dose de sulfentanil
durante toda a anestesia para cirurgia cardíaca, e eu não estubo em sala também. E aí eu faço a metadona e a gente faz multimodal, né? Faz desmedetomidina, ketamina e tudo mais. Mas eu acredito que a depender da quantidade de sufentanil que é feita, porque quando a grande questão da cirurgia cardíaca, ela muda um pouco o cenário por causa da SEC, né? Se você tem a circulação extracorpórea, a maioria dos fármacos, você vai diluir o fármaco e o oxigenador, ele vai acabar absorvendo, a membrana do oxigenador, ela acaba absorvendo muito fármaco. Então, a média de você perder ali é aproximadamente 50% dos fármacos em geral. Então, a depender do quanto sufenta que você fez no início, no final você nem vai ter sufenta mais. Mas a gente não pode falar isso com certeza, né? Então, assim, o ideal seria, se for estubar em sala, se for fazer sufento, fazer só uma dose muito pequena no início, né? E evitar repiques, principalmente depois da saída de SEC, né? Uma coisa que eu faço muito na prática, quem faz cardíaca comigo vê, eu sou o homem das bombas, né? Eu ponho um monte de bomba. Então eu faço o sufenta, porque na minha cabeça o remifentanil, dependendo da dose, vai me dar uma hiperalgesia. Então, eu faço a metadona pensando em todos os benefícios, no triplo mecanismo de ação dela, faço sufenta em pequena dose, e depois eu mantenho naqueles momentos de estímulo álgico, por exemplo, dissecção de pericárdio, esses momentos mais álgicos, eu subo o remifentanil, e depois eu volto, eu fico manejando com remifentanil. Então, eu faço um pouquinho de sufenta no início, remifentanil e metadona quando eu não induzo só com remifentanil. João, eu vou acrescentar aqui, eu não faço mais cardíaca, embora eu adore, é porque realmente a PJ faz, eu tenho outro vínculo, né, na UF, mas eu gostava muito de cardíaca, na época eu não usei metadona, mas provavelmente eu associaria o sufenta também no início, porque a gente tem que pensar muito no potencial álgico, a cirurgia cardíaca é uma cirurgia com potencial álgico muito alto, então a gente usa o opioide para tratar a dor, e usa a dor para tratar o efeito colateral do opioide. É um paciente diferente, porque ele vai para a UTI, ele continua monitorizado, intensamente monitorizado, então ele não fica só com a nossa monitorização ali em sala, ele fica também com uma monitorização na UTI e sob vigilância. Então é um perfil diferente de paciente em que talvez eu amava sufenta na cardíaca, eu acho que dificilmente eu abriria mão. Eu fazia sufenta e reme, eu fazia venosa total, porque eu tive as 3 gestações, né? Então, eu gostava muito de venosa total. E com certeza, se eu tivesse a metadona nessa época, eu ia adorar usar. Interessante da cardíaca, só fazer um adendo rápido aí para não segurar todo mundo. A Neis conhece ele, não sei se quem acompanha a cardíaca conhece, é um cara que eu sou fã dele lá do Rio de Janeiro, ele chama Marcelo Ramalho. Ele faz muita cardíaca, ele estuba os pacientes dele em sala há muitos anos, é um cara assim, muito fora da curva. E é um cara, e é um perfil diferente de anestesia, porque eles acompanham o paciente no intra, no pós-operatório ele faz visita, então é aquele cara que ele vê o intra e ele vê o pós-operatório. E a gente se conheceu nos congressos, e aí ele ficou sabendo que eu usava metadona, que eu gostava de metadona e tudo, e veio trocar uma ideia, e eu falei para ele como eu usava, passei os artigos para ele, e ele sempre tinha uma limitação de dor, que às vezes ele não conseguia manejar. E aí, a partir do momento que ele colocou a metadona na receita de bolo dele lá, que ele faz multimodal, ele faz várias coisas, ele falou, João Paulo, hoje eu não faço cardíaca sem a metadona mais. Ele estuba todos os pacientes em sala. Detalhe da metadona, que é uma coisa que eu nunca vi nos trabalhos e que o cara nunca falou, que é o cara da metadona, é que como ele acompanha aquele paciente dia a dia, ele fala que a metadona, ele precisou, apesar dele conseguir melhorar a dor pós-operatória muito, e hoje ele não tira da caixa, foi a questão da obstipação no pós-operatório. Por ela ter esse prolongamento do efeito analgésico, ele começou a observar que os pacientes começaram a ficar com o intestino mais preso. E aí, como, né, na anestesia parece um cobertor curto, né, a gente puxa de um lado e descobre do outro, aí ele adicionou a lactulose. Então, hoje, no pós-operatório dos pacientes, ele passa a lactulose como laxante para melhorar o intestino do paciente, porque, para ele, o benefício da analgesia que a metadona trouxe
é muito superior do que o problema da obstipação que foi tratado com a lactulose. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento aí, dependendo do paciente também. É uma coisa que às vezes passa despercebido, mas se às vezes algum paciente que a gente usa o metadona queixar e de intestino preso, pode ser da metadona. É até esperado, né? Não, não é porque é a metadona que ela também não tem os efeitos dos opioides de uma forma geral, né? Eles têm Náusea e vômito. os efeitos comuns a todos eles, apesar das diferenças farmacológicas, né? E de utilização. Bom, mais alguma pergunta? Ao vivo É, ou no chat? doutora Neise, boa noite a todos. Boa noite. Sou Gleislene, né, da sala de recuperação Oi, Gleise. pós-anestésica. Tudo bem, Oi, querida? Gleise. Então, foi falado sobre a questão, né, da gente ser treinado para verificar esses primeiros sinais na RPA, né? Então, como seria isso? O que tem que ser avaliado nesse primeiro momento na sala de RPA? Qual o tempo desse paciente, né, na RPA que é esperado? Tirando a questão da monitorização, porque o paciente da RPA já é monitorizado o tempo todo de estadia na RPA. Gleice, a gente tem uma RPA muito eficiente, vocês são maravilhosos, de verdade, sabe? Eu fico muito tranquila na UFO com a RPA. Então, na verdade, quando a gente utilizar a metadona no intraoperatório e reportar isso a vocês, não vai mudar muito naquela observação ali que vocês fazem, né? Da saturação, se o paciente está hipoventilando, às vezes o paciente está com uma respiração muito pausada, né? Menos de 8 incursões por minuto, 8 a 10, então isso também chama atenção, é de saturação. Então, na verdade, são observações que vocês, por rotina, experiência, vocês já fazem. Eu quis chamar a atenção principalmente para a questão do resgate de dor e da redose, né? Quando reportar o uso durante a cirurgia, eu acho que dificilmente o paciente vai ser liberado na UFO antes de 1 hora de injeção da metadona, dificilmente. Então, quando ele chegar para vocês na RPA, provavelmente já vai ter passado essa fase do pico de depressão respiratória. Então, seria mesmo uma questão da redose ou de reportarem que foi feito no final. Eu acho que isso chamaria mais atenção. Não seria viável essa redose na RPA, né? Seria Já que viável, assim, seria principalmente inviável. na sua RPA, Gleice, que a sua RPA é muito boa, vocês são muito competentes, então é, é, não seria inviável e não é proscrito, entendeu? Pode ser feito, com certeza pode, mas vai exigir muito mais cuidado e muito mais observação, principalmente na primeira hora. Então, não pode fazer essa redose, esse resgate e liberar o paciente para o quarto. Eu acho que ele tem que ficar aí mais 1 hora e meia, 2 horas na RPA, Entendi. tá? Também, Obrigada Gleicinho, pela sua só participação. acrescentando, né? Do ponto de vista de vocês, talvez vocês vão ter que prestar um pouquinho mais de atenção naquele paciente que está dando zero trabalho, aquele paciente que está Uhum, muito quietinho, que está muito bem tratado a dor, né? Pode ser isso. assim, porque às vezes vocês ficam mais atentos àquele paciente que escancaradamente está fazendo de saturação, ou que está queixando muita dor, que está agitado, né? Então, pode ser que um paciente que está muito quietinho, que está aparentemente está tudo muito bem com ele, ele tem que ser um pouquinho observado também, né? Apesar de que já vai ter passado realmente o pico da depressão. Mas é o que vocês já fazem, é observação. Não vai mudar disso. Acho importante ser passado, né, para os anestesistas, essa questão de informar sobre a metadona. Por mais que a gente leia a ficha de anestesia e tudo, mas é um dado importante a ser passado, até para observação, né, se esse paciente vai precisar, se vai ou não de resgate de dor, né, de medicação para dor. E Com certeza. uma regrinha interessante que o Murphy, eu assisti uma aula dele uma vez, que é um outro que publica bastante, ele tem vários ensaios clínicos da metadona, é que ele
Coloca uma coisa do exame físico que às vezes a gente ignora na RPA, mas que alguns monitores fornecem para a gente. Tem alguns monitores que o movimento da caixa torácica, você consegue ver a frequência respiratória do paciente. Ele utiliza isso muito no protocolo de RPA dele. E ele coloca o seguinte, que o objetivo é o paciente estar com a frequência respiratória acima de 12. Entre 12 e 8, você já começa a ficar de olho. Abaixo de 8 é aquele paciente que provavelmente vai precisar de naloxona. Então, seria ali menos. É bom um parâmetro para a gente, porque não é um parâmetro que a gente monitoriza na RPA, mas é possível monitorizar, né? Nossos aparelhos são muito bons, nossos monitores. Uma prática se iniciar também. João, o seu ficou mudo de repente. Às vezes apertou alguma coisa. Você está conseguindo falar? Não. Acho que você está me Agora, ouvindo? agora voltou. Agora. Não, era só para. Mas vocês escutaram da frequência de 8 a 12, né? Sim, sim, a gente Então, escutou era e isso. realmente é um recurso que a gente utiliza pouco e ele é bastante, ele pode auxiliar muito. Então, sempre E eu acho que perguntar, todo Gleice. monitor tem, né, a impedância torácica ali, ele consegue ver a frequência respiratória. Acho que Eu é uma acho, coisa boa, né? também acho. E sempre perguntar, se falar que usou metadona, acho que é bastante importante, se não tiver na ficha, bem documentado, perguntar a hora que foi feito. Gente, se não tiver mais Entendi. nenhuma pergunta, alguma dúvida, eu vou encerrar. Doutora, É, posso fazer uma perguntinha rapidão? pode, pode. Primeiramente, parabéns pela aula, ficou muito boa, viu? Obrigada, obrigada, Cassô. É, assim, em cirurgias de curta duração, você vê na sua prática uma interferência muito alta, né, em relação ao tempo de extubação, ao tempo de despertar? Que alguns chefes comentaram comigo que às vezes em cirurgias mais curtas não seria interessante porque atrasaria esse despertar e extubação do paciente. Vocês têm algo nesse sentido? E assim, se a dose interferiria também nisso? Olha, eu vou te falar da minha experiência, Cássio. Eu gosto muito de usar em cirurgia videolaparoscópica, só que eu não faço benzodiazepínico, eu não faço a clonidina, e tem cirurgiões que fazem uma colecisté no serviço que eu trabalho em 10, 15 minutos. Então, o que eu vejo, apendicectomias também, eu vejo o paciente acordando muito bem. Eu faço até 10 miligramas, a depender do paciente. Eu ainda não utilizei essa dose de 15 a 20. 20 eu acho que nem, né, só numa cirurgia de coluna, cardíaca, enfim. Eu uso no máximo 10, que dá mais ou menos o 0,15 ali para o paciente de peso médio, e acorda bem. Eu gosto muito eu acho que não atrasa o despertar, porque eu não uso outros medicamentos que possam corroborar para isso. Eu uso em cirurgias curtas, sim, mas com potencial álgico ali de moderado, né? Uma cirurgia por vídeo é uma cirurgia dolorosa. Tem um trabalho que eu vi, uma crítica muito grande depois na correspondência, e olha que é da pediátrica anestísia, de um pessoal que usou em orquidopexia, em crianças. Então, não faz sentido nenhum usar metadona numa cirurgia de orquidopexia. Então tem que ser muito. Você corre o risco de receber muitas críticas caso use numa cirurgia e o risco é maior do paciente, porque ele não tem dor, mas ele está com opioide ali, ele pode fazer uma depressão respiratória mais grave. Mas eu utilizo sim. Quando a cirurgia é mais prolongada, acima de 3, 4 horas, eu posso associar também a clonidina. Eu gosto. Mas quando é mais prolongada, isso não vai afetar tanto no despertar. Te respondi, Cassu? Certinho, muito obrigado. Obrigada a você. É isso, então, mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, Samuel, João? Acho que só reforçar. Cuidado em fazer no final. Não mistura altas doses de fenta e sulfenta com a metadona, senão vocês vão queimar o fármaco. Por favor. Muito obrigada, João, muito obrigada, Samuel, muito obrigada a todos que disponibilizaram esse tempo para estar aqui com a gente. Essa discussão, ela não termina aqui, a gente vai continuar discutindo sobre a metadona no nosso grupo de WhatsApp, eu já mandei pergunta no particular para o João, porque eu falei que ele é meu oráculo da metadona, então assim, quando eu comecei a utilizar, eu enchi um pouco a paciência dele. Então, é isso. Eu falo que ficar na UFO é uma aula que não termina. Então, isso vale para tudo. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre com novidades, e a metadona, acho que ela veio para somar esse nosso ambiente. Muito obrigada a todos.
Samuel, Obrigado, Neise. Parabéns, Neise. Obrigado, eu que viu? Obrigado a agradeço todos. demais vocês. Muito Um obrigada, boa abraço. noite. Tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite.